Olá, meu pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Espero que seja tudo jóia. Tio Sérgio está com saudade, mas vamos seguindo, né? Nossa vida, nossa rotina, mas tomara que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, vamos a mais uma aulinha, né, de espanhol. Nós vamos dar continuidade hoje à aula anterior. E a aula anterior a gente começou a ver características físicas, tá? Então, o nosso assunto hoje é uma continuação sobre a aula anterior, ainda assim sobre as características físicas do corpo. Muito bem, estatura e forma del cuerpo. Então, vamos ver agora ainda a questão da estatura, altura, forma do corpo. Então, eu tenho o gordo, uma pessoa gorda. Em espanhol eu falo mediano para aquele que tem o corpo, a gente poderia traduzir como médio, mas né, a pessoa não seria nem gorda nem magra, né, seria uma pessoa mediana ou mediano, né? E eu tenho também aí uma outro detalhe, que é justamente o com relação ao peso, isso a gente está vendo com relação ao peso, tá? Eu posso dizer que a pessoa é gorda, mediano, ou flaco ou delgado. Flaco ou delgado é o que a gente poderia traduzir como magro, né? Ou magrinho, magricelo, alguma coisa assim, tá? Mas flaco ou delgado eu uso para a pessoa que é magra, tá? Então eu tenho aí flaco ou delgado. Eu posso ter também uma pessoa que, um homem, né, a gente que frequenta uma academia, eu vou utilizar a expressão musculoso. A pronúncia é um pouco diferente, musculoso. Já isso para aquele que frequenta uma academia. Agora, para outro cara que não frequenta uma academia, você vê que ele é bem franzino, bem fraquinho, eu utilizo a expressão débil. Débil, no caso de fraco, fraquinho, tá? Para a estatura e para o tipo de peso dele, né? Você vê que ele não é um cara que faz uma academia, né? Que a gente costuma dizer que é um fraquinho, um fracote, né? Muito bem. Depois, agora nós vamos ver para os ojos. Ojos, olhos, né? Então eu tenho los ojos castanhos ou marrones, são olhos castanhos, né? A gente também poderia chamar de olhos marrons. Eu tenho los ojos negros. Negros aqui, pessoal, entende-se como pretos, tá? Olhos pretos. Eu tenho ojos verdes, olhos verdes, né? Um olho muito bonito. Ojos azules, observe a pronúncia, ojos azules, são olhos azuis. E o grises, grises, para quem não sabe, é como se fosse um olho meio acinzentado, tá? Um olho cinzento. Né? Você não é tão normal, né? O que a gente tem normal mesmo aí são os outros, né? O verde, o azul, e o castanho e o negro e o preto. Tá. Agora, isso com relação à cor, né? Mas eu tenho, por exemplo, eu posso ter ojos grandes, eu posso ter ojos pequenos, tá? E eu posso ter ojos almendrados. Almendrado, gente, é uma expressão que a gente usa para olhos amendoados, né? É coisa assim que basicamente em português talvez a gente não use tanto, tá? Depois eu tenho rasgados. Esse rasgados eu poderia dizer que seria um olho puxado, como se fosse um olho de japonês, alguma coisa assim. Você vê que o olho é puxadinho, né? Depois eu tenho ojos hundidos, olhos fundos, olhos afundados, tá? E saltones. Saltones é uma expressão para olhos
arregalados, olhos esbugalhados, né? Aquele olhão grande assim, parece que vai sair para fora, né? Arregalada, a pessoa às vezes quando leva um susto fica olha arregalada assim, né? E depois eu tenho orros juntos e orros separados, né? Tem, não sei se vocês já observaram, tem gente que às vezes tem um olho um pouco mais junto e já tem pessoas que têm os olhos bem separados, né? Como se fosse fora do padrão de normalidade. Muito bem. Para o nariz, eu tenho o nariz pequeno, el grande, nariz grande. Então, praticamente aqui não tem problema de tradução, pequeno e grande. Alargado, tá? É como se fosse um nariz alongado, um nariz comprido. Lembram do Pinóquio? Então, seria em espanhol alargado, comprido, tá? Alongado. E um nariz ancho é um nariz largo, um nariz abertão, tá? Geralmente ele abre para os lados, não para frente como alargado. O ancho é largo, tá? É o contrário, alargado seria para frente. O ancho seria meio que para os lados, em direção às bochechas, tá? Agora, para os pelos, né, como a gente viu aí, né, eu posso ter pelo com relação ao cabelo, tá? Então eu tenho o cabelo, para os pelos, cabelo negro, negro aí como se fosse um cabelo preto mesmo, castanho, a escrita é diferente, mas a pronúncia é a mesma, castanho, muito parecido com o português. Depois eu tenho o rubio, para quem não sabe, seria o nosso loiro. Depois eu tenho pelirrojo seria o nosso ruivo, tá? Teñido é uma expressão, uma palavra que a gente usa para um cabelo tingido, tá? Pode ser um cabelo tingido, um cabelo pintado, né? Quando a pessoa usa uma tinta para pintar o cabelo. E o cabelo canoso é uma expressão que eu uso justamente para identificar uma pessoa com cabelo grisalho, tá? Aquele cabelo grisalho, branquinho já, tá? Muito bem. Agora, quando eu falo de marcas, eu estou me referindo principalmente ao rosto. Então, assim, no rosto da pessoa, tá? Eu tenho algumas situações que acontecem no rosto. A primeira situação, orreiras. Orreiras, gente, é a nossa famosa olheira. Fica aquela coisa meio escura assim embaixo do olho, né? Que negócio como se fosse uma noite mal dormida. Orreiras, olheira. Depois eu tenho berruga. Observe que se escreve da mesma forma que em português, só que a pronúncia em espanhol é diferente, porque o V tem som de B. Então a minha pronúncia é berruga, tá? Que seriam as nossas verrugas, tá? São aqueles pontinhos, como se fossem uns pontinhos de pele, que são causados por uma espécie de um vírus, né? O vírus humano. Depois eu tenho arrugas, que são rugas, que costumam aparecer com o passar do tempo, da idade, vão aparecendo rugas. Rugas seriam as nossas rugas. Depois eu tenho pecas. Pecas, uma palavra bem diferente para o seu significado em português. Pecas significa sardas, que são aquelas pontinhas vermelhinhas, alguma coisa assim, umas pontinhas talvez um pouquinho mais escuras, que vão aparecendo na pele da pessoa, tá? No rosto ou em outras partes do corpo.
Depois eu tenho acne, que são as acnes, né? Espinhas, aquela coisa toda de acnes, espinha, né? E depois eu tenho, por último, as cicatrizes, né? As cicatrizes são cicatrizes, são marcas, né? Uma cicatriz, você pode ter uma cicatriz no rosto em função talvez de um tombo que você levou, machucou e ficou aquele tecido ali, aquela marca sob a cicatriz, né? Gente, então basicamente aqui agora, né, a gente termina, né, esse assunto de características físicas do corpo, né? Um assunto também relativamente fácil. Aqui entra bastante a questão de vocabulário, né? Que a gente vai aumentando ele com o tempo. Então, vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.